Olá, bem-vindo ao nosso 6º encontro. Neste encontro nós vamos tratar um pouquinho sobre a questão de equipes, sobre a questão de líderes e o que é que a gente pode fazer para melhorar o desempenho dessas pessoas com quem a gente trabalha. Vamos dar uma olhadinha o que foi que nós vimos na aula passada e o que é que nós vamos ver hoje então. Vamos lá. Então hoje nós vamos tratar das habilidades do administrador e as equipes de alta performance. Para que isso? Nosso objetivo é compreender quais são as habilidades que um gestor precisa para que a gente consiga fazer as nossas equipes trabalharem da melhor forma possível e alcançar os melhores resultados. Na aula passada, nós conversamos sobre a ferramenta SWOT. Lembram disso? Então nós falamos sobre o que é fazer um diagnóstico tanto interno quanto externo do ambiente organizacional, a fim de que a gente possa competir de melhor maneira, coletando as oportunidades que surgem no mercado e incorporando as mesmas na empresa. Mas hoje, falando da questão das habilidades do gestor e das equipes de alta performance, existe uma forma de gestão, um modelo de gestão que foi criado por Peter Drucker. Peter Drucker até pouco é conhecido como guru da administração, morreu há pouco tempo, e ele criou um modelo chamado administração por objetivos. Ora, se nós buscamos a todo momento movimentar e alocar recursos para alcance de objetivos, para ele, na visão dele, nada melhor então do que se trabalhar em cima desses objetivos. De que maneira ele pensou isso? Olha a telinha comigo. Ele pensou da seguinte maneira: os objetivos seriam dados pela direção e o gerente, e eles seriam por departamento. Claro que esses objetivos interligados. Lembrando que lá em cima a empresa tem uma missão e ela traça uma estratégia para atingir os objetivos gerais da empresa. Feito isso, traçam-se os planos táticos, os operacionais, sempre focados na mensuração e controle. Do que é que nós estamos falando? Daquela pirâmide que nós conversamos em alguns dos encontros anteriores. Nós temos lá em cima, no topo da pirâmide, uma direção estratégica que está fazendo a análise do ambiente, tentando entender de que maneira captar essas oportunidades ou minimizar as ameaças e trazer para dentro do planejamento estratégico. Ora, isso acaba virando objetivo organizacional. Esses objetivos descem na pirâmide para a ala tática ou gerencial e onde são estabelecidas as metas que vão para o plano operacional. Nós já conversamos sobre isso, mas qual é a grande ideia do Peter Drucker? Volta lá comigo. A grande ideia dele é essa aqui. Pela primeira vez a gente começa a falar em mensuração, em controle, em avaliação contínua e reciclagem dos planos. Quem vai aparecer aqui? A figura do líder, como aquele gestor que vai estar o tempo todo apoiando a equipe. Então, a APO, ela ficou mais ou menos assim. Eu tenho um gerente que vai formular os objetivos e metas junto com o subordinado. Olha que bacana. Então nós temos um gerente que vai apoiar, dirigir os recursos. E nós temos um funcionário que vai desempenhar as tarefas para que ajude a empresa a alcançar os objetivos. Que tarefas são essas? São as metas. Gerente e subordinado fazem uma avaliação conjunta. O que significa isso? Eu tenho os objetivos específicos, que são as metas para as principais áreas, são colocados prazos, as metas devem ser cumpridas num prazo definido, mas eu tenho constantemente o desempenho da equipe. Até então, falava-se muito em monitoramento, em controle, etc.,
mas as metas simplesmente eram repassadas aos funcionários e não existia uma reavaliação, um retorno dado aos funcionários. Hoje, esse modelo de gerir está sendo muito discutido porque nós estamos trabalhando com uma nova geração, que é a geração que quer feedback. Eles querem a todo momento saber se o que está sendo feito é o certo, onde é que pode ser melhorado ou não. Olha que legal, né? Então a gente sai de uma geração X, onde eu entrava num trabalho, morria nele, me aposentava nele, não me interessava o tal do feedback. Vou para uma geração Y, que é aquela geração que veste camisa, o feedback é legal, mas tudo bem, porque eu estou usando a camisa da empresa, e chegamos então numa geração que precisa, tem uma necessidade constante desse feedback. Então a APO vem nos ajudando muito a trabalhar com equipes. Mas você viu ali que apareceu uma figura, um nome diferente, que é o tal do líder. Qual a diferença do líder e do gestor? Qual a diferença do chefe, do supervisor? Então a APO, a Administração por Objetivos, ela é um modelo que só funciona se o seu gestor for um líder. Vamos lá. Olhem só, para ser um gestor, ou se vocês procurarem, né, as habilidades do administrador, nós precisamos do quê? Competência, que é a formação, ou é formada por aquilo que a gente chama de chá. O que é o chá? O C é o C de conhecimento, é o saber, é o conhecimento teórico. É aquele que você entrega para o funcionário por meio de cursos e capacitação. Mas existe o H da habilidade, que é o saber fazer. Nós estamos falando aqui do treinamento prático da função. Mas temos o A, que é o eu quero fazer, ou seja, depende do profissional. Por que a gente está falando isso? O administrador tem que ter as competências necessárias para ele, claro, conhecimento prático, teórico e o querer fazer, mas ele tem que ter as competências necessárias para movimentar pessoas no chá. O C, conhecimento teórico. Se o funcionário ainda não o tem, ou se no recrutamento e seleção você já seleciona esse saber que vem anterior, mas ele pode ser entregue na forma de capacitação, cursos e etc. É a teoria. O H é a prática, você aprende fazendo, então você pode treinar o funcionário, alguém pode acompanhá-lo, ou a forma como nós mesmos aprendemos as nossas funções. A grande sacada está no gestor conseguir mobilizar o A de atitude, porque o funcionário tem que querer fazer o que ele já sabe fazer e o que ele entende como fazer, mas ele precisa da atitude. Ou seja, quais são os estímulos que eu vou entregar para a minha equipe para que ela se motive. Lembre, a motivação ela é interna, ela é intrínseca. Ninguém motiva ninguém, mas o ambiente externo pode oferecer os estímulos necessários para que aquela pessoa se motive. A APO acredita que ao sentar com o seu funcionário e mostrar para ele o porquê daqueles objetivos e traçar as metas que vão auxiliar no alcance daquele objetivo, isso faz com que ele se sinta pertencente ao processo. E o sentimento de pertença é um dos estímulos que leva a pessoa à motivação. Legal, né? Vamos lá, vamos continuar. Horas. Então quer dizer que quanto mais baixo na pirâmide eu estiver, mais habilidades técnicas eu preciso, ou seja, mais habilidades do fazer. Aqui a gente está falando da área operacional. Mas se você quer crescer dentro da empresa, a gente precisa de um pouquinho mais. Nós precisamos das habilidades mais humanas, porque aqui estão os gestores ou os líderes. Por isso que a gente busca capacitação, porque já foi provado que é possível desenvolver as competências de liderança. Mas, se você quiser chegar lá em cima na diretoria, a gente tem que buscar mais
Conhecimento conceitual. Por que isso? Conceitual porque eu preciso entender mercado, eu preciso então buscar teorias sobre diagnósticos, pesquisas, como buscar a informação e transformar ela em insumo para a minha estratégia. Na área gerencial, nós estamos tratando com mais pessoas, né? Então nós estamos falando de uma habilidade que é mais humana mesmo. Existiu na década de 30, um grande estudioso disse o seguinte, que as empresas deveriam ter apenas recursos, a área, né, a gestão, a gerência de recursos humanos, porque uma organização nada mais é do que uma união de pessoas que buscam um objetivo comum. O problema das empresas é que nós estamos unindo pessoas embaixo de um mesmo teto e não estamos fazendo com que elas entendam esses objetivos como delas também. Então, elas não se sentem com vontade de participar e acabam fazendo o mínimo apenas por salário, recompensas materiais. Onde ficam, então, as recompensas simbólicas, das quais a gente já tratou em outro encontro. Vamos voltar lá na planilha. Olha só. Se então eu tenho nesses 3 níveis administrativos, 3 níveis diferentes de habilidades, fica a pergunta, onde é que eu quero chegar? Você estando aqui hoje assistindo essa aula, já mostra que você está buscando algo mais do que simplesmente supervisão ou trabalhar na área operacional. Então, o desenvolvimento de equipes, ele vai ser o quê? Nós chamamos de equipes de alta performance. Ela tem um claro propósito em relação ao trabalho. Por que elas são eficazes? Por conta da comunicação. Todos são envolvidos. Elas seguem um processo que permite o planejamento, a tomada de decisão e a qualidade no trabalho. Nós estamos falando aqui, então, de um gestor que proporciona para os seus funcionários a possibilidade de participar do processo. Quando você participa do processo, você se sente meio dono, por isso que a gente acaba se motivando. Claro, como a APO, ela trata muito da questão da avaliação e monitoramento, do controle, lá no final, no feedback, você vai poder entregar para o funcionário a avaliação dele, ele vai se autoavaliar e ele mesmo vai acabar entendendo o porquê dele estar bem ou estar ruim. Isso facilita por demais o processo, as relações entre as pessoas, inclusive da própria equipe, porque como a equipe mais ou menos se gerencia, quando um dos componentes anda um pouquinho preguiçoso, ele é cobrado pelo restante da equipe, porque um dos membros fazendo pouco faz com que o grupo todo se perca. Então a gente está falando aqui também de abandono das metas individuais e passando para as metas coletivas, as metas por equipe. Fica mais fácil gerir um processo onde as próprias pessoas estão cuidando dos membros daquele grupo. Vamos continuar. O que mais? O clima de trabalho acaba ficando mais informal, as pessoas riem mais, elas brincam, existe muita tendência a que essas pessoas acabem ficando amigos, todos participam das decisões, respeitam-se uns aos outros, quando tem divergência não é briga, a gente discute, as decisões são em consenso. E a comunicação é aberta, é clara e franca. Claro, já falamos uma vez sobre isso, importantíssimo, os papéis são bem definidos e a liderança é compartilhada. Como assim compartilhada, professora? Não tem um gestor? Tem um gestor. O gestor, ele vira uma espécie de facilitador do processo. Como todos os elementos da equipe, de alguma maneira, participam das decisões e tomam decisões em consenso, todos acabam virando gestores dos processos.
Então, são equipes, a gente vê muito hoje em dia na internet, o YouTube, notícias em jornais e revistas, existem grandes exemplos sobre isso, como as equipes do Google, da Microsoft, mas não estamos falando só disso, mas você pode se espelhar nesse tipo de equipe e tentar trazer para dentro da sua empresa. Claro, depende muito da área onde você gostaria de ter uma equipe de alta performance, depende muito do seu negócio. Se você é uma indústria e quer instalar uma célula produtiva com uma equipe de alta performance, é possível? É possível. Os japoneses fazem isso muito bem. É entregue a uma equipe uma célula. Essa célula é responsável por fazer com que determinado produto saia dali dentro dos padrões, sem defeitos, etc. Se há um gargalinho no processo, toda a equipe para correr e ajudar naquele gargalo, porque se aquele pedacinho da esteira parar, todo o processo para também. Então, é desenvolvido um espírito de equipe muito grande e todos acabam fazendo e entendendo um pouquinho da tarefa de cada um. Bacana, né? Mas vamos continuar. Horas. Para eu ter, então, uma equipe de alta performance, só é possível se eu tiver, primeiro, uma estrutura muito sólida. O que significa isso? Eu já me estruturei em termos de máquinas, equipamentos, tecnologias e pessoas, então fica mais simples de fazer esse tipo de implantação. Os processos de trabalho são bem definidos, já conversamos sobre isso também, a questão das atribuições de cargos e responsabilidades, onde começa uma tarefa e onde termina e onde começa a outra. As políticas de trabalho são justas e aceitas por todos. Isso aqui é importante lembrar que nós vimos a questão de missão, visão e os valores empresariais. Quando a empresa já tem uma estrutura, ela já desenvolveu essa questão do planejamento estratégico. Ao contratar um funcionário, ao funcionário é colocado, olha, essas são as minhas políticas. Então o funcionário entra na empresa sabendo quais são os valores daquele lugar de trabalho. Tudo bem? Isso acaba virando até aquilo que se chama de código de conduta ou código de ética da instituição. Eu já sei que naquela empresa, para ganhar, fazer sucesso e crescer, eu tenho que, por exemplo, estudar de forma continuada, eu tenho que me vestir adequadamente. Existem empresas que exigem terno e tailleur, existem empresas que você pode trabalhar de qualquer jeito, bermuda e chinelo, enfim, quais são os valores dessa empresa? Isso ajuda muito. Eu, funcionário, estou entrando e já estou sabendo. Existem pessoas que não gostam, por exemplo, do espírito competitivo. Então, existem empresas onde essas pessoas não podem trabalhar e vice-versa. Mas tudo isso está colocado lá atrás no plano da empresa. Então, ela já tem uma estrutura sólida. Quando ela não tem, esses valores vão sendo criados pelos funcionários ao longo do crescimento da empresa. E isso é muito complicado. A gente acaba criando uma cultura interna que pode ir contra os objetivos da organização. Mas tem mais, olha lá. Nós temos também que a empresa precisa ter um sistema de avaliação que meça o desenvolvimento da equipe e os resultados que foram estabelecidos para a equipe. Olha só, a meta não é individual. Só que para isso eu tenho que oferecer as ferramentas necessárias para essas pessoas. Treinamento, não só treinamento, mas também a questão até de tecnologias que talvez eles precisem. E o líder, é claro, ele tem que incentivar atitudes positivas dos membros da equipe. Eu não vejo coisa pior, né, para um gestor, um comportamento de gestor, que é aquele de chamar a atenção de um funcionário na frente de todo mundo. Não é assim que as coisas funcionam. Nós, seres humanos, gostamos sim
de reconhecimento. Nós gostamos sim de ser cobrados, mas não na frente dos outros. Que o reconhecimento vem assim, né, em público, mas a cobrança não. Então, quando a empresa não tem uma estrutura sólida e você quer trabalhar com a administração por objetivos, por onde é que você vai ter que começar então? Você vai ter que começar construindo a cultura da empresa. E essa construção, ela começa com os valores organizacionais. Antes, então, de mais nada, se a empresa é pequenininha, novinha, ou se vai abrir um negócio, senta, analisa o teu mercado, analisa a tua estrutura, os seus recursos e construa um planejamento estratégico, pelo menos missão, visão, valores e objetivos que você inicialmente gostaria de alcançar. Aí sim, aí você pode começar a implantar a questão do trabalho em equipes de alta performance. Legal? Vamos lá, vamos continuar. Temos então o quê? Qual seria o papel do líder? O líder, ele não é mais o chefe, ele não é o dono, ele é a pessoa que vai gerenciar os conflitos quando, gente, nós somos seres humanos. É claro que os conflitos vão surgir. Esse líder tem esse grande papel, essa grande função. Ele é quem dá o feedback aos funcionários, ele é que vai confiar esses funcionários a execução dessas atividades, ele vai facilitar a cooperação entre as pessoas e, principalmente, estabelecer a integração dos membros da equipe. Do que é que nós estamos falando então? Mais uma, vamos voltar lá nas primeiras aulas onde nós conversamos sobre a teoria do comportamento humano, as teorias comportamentais. Humanização da empresa, claro, mas principalmente o entendimento de que se a organização é feita por pessoas e são as pessoas que vão me ajudar a atingir os objetivos, eu preciso entender como elas se motivam. E a motivação, ela está intrinsecamente ligada a cooperação, integração, comunicação, reconhecimento e sentimento de pertença. Lembre, a gente conversou sobre as recompensas materiais e as recompensas simbólicas. Se você entrega apenas as recompensas materiais para o seu funcionário, ele no máximo vai fazer o mínimo. Ele vai lá, vai cumprir aquilo que tem que ser, está lá na função dele, ok, deu o horário, ele vai embora. Mas, se você quer um funcionário que realmente queira trabalhar na empresa, que quando alguém perguntar para ele onde é que você trabalha, ele fala, ai, cara, eu trabalho naquela empresa, puta que legal, é diferente. Você tem que entregar também as recompensas simbólicas. E aí, de simbólica, a gente está falando do quê? Integração, comunicação, relacionamento entre as pessoas. Lembre-se, nós não vivemos sozinhos. E quando a gente sai de casa para chegar no trabalho, nós entramos no ambiente onde mais pessoas vieram de suas casas com os seus problemas, com as suas ocupações, com os seus objetivos, elas são diferentes. Então você tem embaixo de um teto 10, 20, 30, 50 pessoas com objetivos diferentes de vida. Como fazer com que essas pessoas comprem os objetivos da empresa como mais um deles também? Legal! E o que significa isso? Olha lá, nós estamos falando do líder. As habilidades de liderar. Quais são essas habilidades? Então a gente vai ter que conversar muito sobre isso e você tem que fazer leituras sobre isso para entender quem é esse líder, qual é a diferença. E aí fica a dica para você, leia sobre o assunto, mas cuidado, as teorias da liderança, elas fizeram o quê? Acabaram criando um grande mercado de publicações de autoajuda. Tem muita gente ganhando dinheiro prometendo transformar você em um líder. Leia sobre o assunto, mas de forma mais, vamos dizer assim, acadêmica, né? Pegue esse material que você conseguiu com a gente aqui na aula, as bibliografias que nós sugerimos e tente ler de forma mais científica. Porque autoajuda, pessoal, é uma coisa,
Agora, você entender de forma científica o comportamento humano é muito diferente. Então, cuidado, né, com a indústria da autoajuda. Leia principalmente teorias da motivação lá da década de 20, 30, a escola comportamental, a escola behaviorista, um pouquinho sobre o empreendedorismo também, que essas são as escolas que vão trazer, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas vão trazer estudos como, por exemplo, de McClelland. McClelland fez um estudo científico fantástico sobre o comportamento do empreendedor e ele descobriu que o empreendedorismo pode ser ensinado. Olha que coisa bacana. O que nos leva então a falar sobre o que? Vamos lá, fechando já, indo para o fim do nosso encontro. Nós podemos compreender que os gestores precisam desenvolver habilidades. Ué, essas habilidades podem ser desenvolvidas? Podem. Vocês viram que o chá, ele traz o C, que são os conhecimentos. Então, você está sentado aí, você já está trabalhando com o C de conhecimento. É a leitura, é a informação sobre o mercado, é a conversa com outras pessoas, a educação formal, né, a escola. Enfim, é o conhecimento teórico. O conhecimento prático é um pouquinho mais complicado, porque talvez você ainda não seja um gestor e quer ser um gestor. Normalmente, então, esse conhecimento é passado para o funcionário por meio do treinamento dentro da própria empresa. Às vezes, na hora do recrutamento e seleção, o pessoal enxerga em você a possibilidade de você desenvolver essa habilidade. É possível sim. A atitude, ela é sua. Se você quer, porque em todo o processo de recrutamento e seleção, as empresas conseguem enxergar conhecimento, né, o C, e o H de habilidades. Mas é muito difícil você identificar se aquela atitude do funcionário naquele momento não é mentira, se ele não está fingindo. Isso é só com o decorrer do tempo, a prática de trabalho. Quantos de nós já não aconteceu de virar e perguntar, meu Deus, como é que se contratou uma pessoa dessa? Ela não quer nada com nada, né? Mas o fato de você estar aqui e estar desenvolvendo competências e habilidades já mostra que você tem a atitude. E continuando aqui, finalizando o nosso resumo, o que nós temos? Nós temos aqui que esse desenvolvimento vai lidar com a realidade organizacional e ainda gerenciar equipes de alta performance. O que significa isso? Se você compreende o que são essas competências, você consegue fazer processos de recrutamento e seleção mais eficazes. Você consegue conversar com a sua equipe de maneira onde a comunicação leve à integração, leve à colaboração entre o time. E por que não, de repente, até aplicar uma administração por objetivos mais futuramente e trabalhar com equipes que entreguem resultado, metas por equipe, fazer a avaliação conjunta, trabalhar o feedback. Então, você está percebendo que é possível, sim, desenvolver essas habilidades e ainda, vamos ver, tornar-se um grande líder de equipes. Até o próximo encontro.